No meio da imensidão da Amazônia, há um rio que os moradores locais evitam mencionar. Conhecido como o Rio dos Espíritos, ele serpenteia entre as árvores gigantescas, suas águas escuras e silenciosas, escondendo segredos antigos. Dizem que, à noite, quando a névoa desce sobre a floresta, vozes misteriosas podem ser ouvidas nas margens, sussurrando em línguas esquecidas. Jorge, um jovem pescador da região, sempre teve curiosidade sobre as histórias que seu avô contava. Conta-se que muitos desapareceram nas águas do rio, vítimas de uma força invisível que guarda o lugar com ferocidade. Mas Jorge, cético e audacioso, decidiu que iria provar que tudo não passava de superstição. Certa tarde, com seu pequeno barco de madeira, ele navegou para o coração do Rio dos Espíritos. A água era densa, quase negra, refletindo as copas das árvores que formavam um teto natural. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de sua remada e o ocasional chilrear distante de pássaros. Enquanto avançava, uma neblina fina começou a surgir, envolvendo-o em um véu branco que tornava impossível enxergar além de poucos metros. De repente, uma figura emergiu da névoa, uma mulher de cabelos longos e olhos brilhantes, flutuando sobre as águas. Sua voz era doce, mas carregada de uma tristeza profunda, e chamou Jorge pelo nome. "Jorge, venha", sussurrou ela. Ele sentiu um calafrio percorrer a espinha, mas a voz parecia familiar, quase como se fosse um chamado antigo, impossível de ignorar. Jorge remou em direção à figura, enquanto vozes sussurrantes começaram a crescer ao seu redor, formando um coro fantasmagórico que ecoava pela névoa. O Rio dos Espíritos começava a revelar seus mistérios, e Jorge estava prestes a descobrir que algumas forças da natureza não se curvam à coragem humana. Enquanto Jorge remava em direção à mulher que flutuava sobre as águas, a névoa ao redor parecia ganhar vida, tornando cada movimento um desafio. A figura etérea o observava com olhos que brilhavam como estrelas apagadas, seu rosto uma mistura de beleza e melancolia profunda. "Jorge", repetiu ela, sua voz agora carregada de urgência. "O rio guarda segredos que não pertencem a este mundo. Você foi chamado porque carrega um destino que vai além do que imagina." O jovem pescador hesitou, mas algo dentro dele o impulsionava a continuar, como se aquela fosse a resposta a perguntas que ele nem sabia que tinha. De repente, a água ao redor começou a borbulhar e sombras se ergueram da superfície, formando figuras indistintas de pessoas. Antigos moradores da região, desaparecidos misteriosamente. Seus olhos vazios imploravam por ajuda, suas bocas abertas em lamentos silenciosos. Jorge percebeu que estava envolvido em algo muito maior do que simples histórias. A névoa carregava o peso de muitas almas perdidas, presas entre dois mundos, incapazes de encontrar descanso. A mulher se aproximou mais e estendeu a mão. "Para libertá-los, você deve encontrar a raiz da maldição que aflige este rio", disse ela, antes de desaparecer lentamente na névoa. O pescador ficou sozinho, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Determinado a descobrir a verdade, Jorge sabia que precisaria da ajuda dos anciãos da aldeia e de uma coragem que ele ainda não sabia se possuía. Mas o Rio dos Espíritos já havia deixado sua marca, e não permitiria que sua história fosse esquecida tão facilmente. De volta à aldeia, Jorge buscou os anciãos, homens e mulheres que guardavam o conhecimento ancestral da floresta e de seus mistérios. Sentou-se ao redor do fogo, onde as chamas dançavam lançando sombras nos rostos marcados pelo tempo. Ele contou o que viu no rio, a aparição da mulher na névoa, os espíritos aprisionados e o pedido para encontrar a raiz da maldição. Os anciãos ouviram atentamente em silêncio, até que o mais velho se levantou com um olhar grave. "O Rio dos Espíritos não é um rio comum", disse ele. "Dizem que há séculos uma tragédia aconteceu aqui. Uma jovem chamada Yara, conhecida por sua beleza e voz encantadora, foi injustamente acusada de bruxaria e condenada a morrer nas águas do rio. Mas Yara não era uma simples mulher", continuou o ancião. "Ela era uma protetora da floresta, uma guardiã dos segredos da água e dos seres que nela habitam. Sua morte injusta gerou uma maldição,
prendendo sua alma e de todos que tentaram protegê-la nas águas do rio. Jorge sentiu o peso dessas palavras. A mulher que viu poderia ser Yara, e os espíritos os guardiões que pagaram o preço pela injustiça. A única maneira de quebrar essa maldição, explicou o ancião, é reencontrar o amuleto de Yara perdido nas profundezas do rio e devolvê-lo ao seu lugar de origem, onde o ciclo da vida e da morte possa ser restaurado. O desafio era enorme, mas Jorge sabia que não podia fugir. A floresta e o rio estavam pedindo justiça, e ele seria o instrumento para libertar aqueles espíritos aprisionados. Naquela noite, o som do rio parecia cantar uma canção triste, mas cheia de esperança. A jornada de Jorge estava apenas começando. No amanhecer seguinte, Jorge voltou ao Rio dos Espíritos com um novo propósito. Carregava a determinação dos anciãos e o peso da responsabilidade de libertar as almas presas naquela água sombria. A névoa já começava a se formar, como um manto sobre o rio, e o silêncio era cortado apenas pelo som das remadas. Jorge mergulhou em águas profundas onde o escuro parecia engolir a luz. Sentiu o frio da correnteza e uma força invisível parecia puxá-lo para baixo. Guiado por uma luz tênue que brilhava nas profundezas, ele encontrou um relicário antigo, coberto por algas e barro. Era o amuleto de Yara, uma pedra verde esmeralda envolta em prata, com símbolos que lembravam as raízes da floresta. Assim que tocou o amuleto, a água ao seu redor começou a brilhar, e as vozes dos espíritos ecoaram em um cântico de libertação. A figura de Yara apareceu diante dele, agora radiante, seus olhos cheios de gratidão e paz. "Você cumpriu sua missão", disse ela, sua voz agora doce e livre da tristeza. Com o amuleto nas mãos, Jorge remou até a margem onde os anciãos o aguardavam. Juntos, realizaram um ritual para devolver o relicário ao coração da floresta, restaurando o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. O rio dos espíritos mudou naquele dia. Suas águas tornaram-se claras e as vozes que antes eram sussurros angustiados transformaram-se em canções de vida e esperança. Jorge, agora guardião daquela história, sabia que o rio jamais seria esquecido, e que na vastidão da Amazônia, o respeito pelos mistérios da natureza é a chave para a verdadeira harmonia. Olá! Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de todos os nossos próximos vídeos. Sua inscrição é muito importante para nós e ajuda a trazer mais conteúdos incríveis como este. Além disso, deixe nos comentários sugestões de temas que você gostaria de ver por aqui. Vamos juntos construir uma comunidade incrível. Obrigado por assistir e até a próxima.